Olá, vamos conversar sobre termo de referência na 1433? Eu sou a professora Meirelle Clemente, essa é uma aula especial do Licita Clube, e o Licita Clube é um clube de licitações voltado para descomplicar as licitações e licitar sem surto. Que jeito? Te ensinando a fazer licitações na prática e te ensinando a conhecer a lei. E essa é mais uma aula desse projeto, né, desse clube. Então, vamos lá. Pessoal, o termo de referência, o tema de hoje, aliás, o nosso tema de hoje é para falar ponto a ponto da lei a respeito do termo de referência, né? Nós vamos aqui discorrer sobre os pontos que estão previstos na lei, alguns pontos que estão previstos na lei a respeito do termo de referência. Lembrando que o termo de referência, ele é uma daquelas matérias que devem ser regulamentadas pela administração pública em âmbito municipal, em âmbito estadual, dentro de cada ente público, né? Nas câmaras, nas prefeituras, né? Então tem que ser regulamentado para ver quem vai fazer o termo de referência, enfim. Mas esse não é o nosso assunto de hoje, esse é um assunto para um outro momento. Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos recortes que eu trouxe aqui para conversar com vocês a respeito do termo de referência na 1433. Fique até o final, porque no final eu tenho uma surpresa para você. Então, aguarde até o final. Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar com você o material que eu preparei aqui. Beleza. Gente, o termo de referência, ele está previsto ali no artigo 6º, né? No artigo 6º, inciso 23. Mas, antes de chegar na parte do artigo 6º, inciso 23, é importante perceber que lá no artigo 18, tem essa seguinte previsão aqui, ó. A fase do planejamento, do procedimento, ela é caracterizada, né? O processo licitatório se caracteriza pelo planejamento, e essa fase ela é iniciada ali no artigo 18, a fase preparatória vem e fala do ETP, né, que é um tema para uma outra aula, e fala que no inciso 2, que é o nosso foco aqui hoje, um dos nossos focos, né, nessa aula de hoje, que é o termo de referência vai estar contendo, ele vai conter, o termo de referência, ele vai conter a definição do objeto para o atendimento da necessidade, certo? E o que isso quer dizer? Que no procedimento licitatório, quando for para aquisição, né, contratação de bens ou serviços, você vai utilizar o termo de referência. Quando for obras, por exemplo, vai ser o projeto básico, né? Então, a gente já começa a visualizar aí as características, né, previstas na 1433 do termo de referência. Dando sequência aqui, o que nós podemos perceber no artigo 6º, inciso 3, tem a seguinte previsão, que o termo de referência é um documento que ele é necessário para contratações de bens e serviços, e aí vem as alíneas, né, falando o que tem que haver dentro desse termo de referência, né? Por exemplo, na linha A, fala que no TR tem que ter o quê? A definição do objeto, a natureza desse objeto, tem que falar também os quantitativos, o prazo do contrato e a possibilidade ou não da sua prorrogação, né? Por exemplo, se você vai contratar, aqui no nosso exemplo, a gente trouxe aqui contratação para aquisição de uma ambulância tipo D, 0 km, ano 23, 24, né? Então, aqui você já começa a definir o objeto para trazer as características desse objeto no TR. Lembrando, pessoal, deixa eu conversar com você aqui cara a cara. Lembrando que a partir da solução de mercado encontrada no ETP, você vai definir
vai consolidar as informações do objeto no TR, tá bom? Então, segura essa dica aí. O objeto, a discussão, o traçado do objeto, a definição do objeto é no termo de referência, conforme o que está previsto na 1433, certinho? Então, vamos seguindo aqui. Já falei da linha A, né? Agora eu vou falar da linha B, do artigo 6º, inciso 23, ok? Vamos lá. A linha B, ela traz a seguinte previsão, que no termo de referência também deve conter a fundamentação da contratação. E aí, a previsão do artigo é o seguinte, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar os estudos, nos extratos das partes que não tiver informação sigilosa. O que isso quer dizer? O objetivo da fundamentação, que é o quê? Ter transparência da licitação, demonstrar a necessidade da contratação, né? E permitir que os licitantes compreendam de fato aquela contratação. Por que isso? Porque quando o licitante compreende realmente o objeto, facilita para ele analisar a sua possibilidade de apresentação de proposta. O licitante analisando, ele vai conseguir desenhar a sua proposta, vai conseguir apresentar essa proposta de forma mais vantajosa para a administração, certo? Por exemplo, contratação de serviço de segurança, que é o exemplo que está aqui no nosso material. O estudo técnico preliminar, né? Análise de risco de segurança da instituição, definição do tipo de serviço necessário, orçamento da contratação. Aí, nos extratos, né? Se nessa fundamentação aqui, nessa previsão que está na linha B, os extratos das partes sigilosas, né? Se for alguma coisa que tem uma natureza sigilosa, também deve estar previsto também nesse termo de referência, né? Quando a gente chega aqui na descrição da solução que está previsto a linha C do inciso 23 do artigo 6º, ele vem e fala que vai precisar ter no termo de referência a descrição da solução como um todo e considerando o ciclo de vida do objeto. Lembrando, gente, que isso nada mais é do que o quê? Quanto tempo, por exemplo, um veículo ainda vai prestar, ou seja, o tempo de uso que é previsto, né? Aí você vai ver as condições de uso, o tempo de desgaste desse veículo, né? Qual que é a previsão de durabilidade, por exemplo, desse veículo? Está diretamente atrelada ao ciclo de vida do objeto, né? Vamos supor, um veículo, ele tem uma vida útil aí, ele funciona muito bem e tal, num período, vamos supor, de 2, 3, 5 anos, né? Vai depender aí do tipo de uso, do tipo de veículo e das características. Segura essa dica. Quando você for licitar alguma coisa que você não tem o domínio completo daquele objeto, chama o coleguinha, chama o amiguinho que conhece daquele objeto para te dar informações para você organizar o seu objeto, tá bom? Por exemplo, no caso de veículo, chama o responsável pela frota do seu município, da sua câmara, né? Chama quem entende, quem está diretamente trabalhando ali. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero te pedir para deixar o seu joinha, tá? Já deixa o seu joinha aí, porque vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, já taca o dedão e deixa o joinha para esse vídeo alcançar mais pessoas e a gente conseguir ajudar mais pessoas a licitarem sem surtos, né? Que aqui a gente ensina a fazer na prática e ainda te ensina a lei também, né? O nosso foco, o nosso objetivo aqui é esse. Então, vamos lá. Dando seguimento aqui no nosso tema aqui hoje, para a gente conversar a respeito de termo de referência na 1433, que está previsto ali
no artigo 6º, inciso 23, a linha C, né? A gente já conversou sobre ela, que é os desafios ali de descrever o ciclo de vida, né, do objeto. Agora vamos partir para a linha D, que são os requisitos da contratação. Por exemplo, um requisito da contratação que tem que estar previsto lá no TR, né? É o quê? Ok, nós estamos comprando uma máquina, um aparelho, nós estamos comprando uma máquina de café, algum objeto aí que a gente está adquirindo, e aí? Vai precisar de capacitação de algum servidor para operar esse equipamento, né? Existe alguma norma legal aplicável diferente? Por exemplo, eu quero contratar um advogado. Uma norma legal que tem que estar já prevista ali um requisito é o quê? Esse advogado tem que estar com a inscrição ativa nos quadros da OAB. Da mesma forma, o engenheiro tem que estar com a inscrição ativa nos quadros do CREA. Né? Então, são normas específicas, né? Manutenção, segurança, né? Requisitos sociais, ambientais, a metodologia de trabalho também já tem que estar prevista, se vai haver alguma metodologia de trabalho, tem que estar prevista também, né? Então, é importante justificar esses requisitos. Agora, vamos falar da justificativa desses requisitos. Olha só, um requisito, você deve observar o seguinte, se você vai contratar, como eu disse no exemplo, um advogado, um requisito essencial que existe uma lei, né, que obriga que esse advogado esteja inscrito na OAB e que a matrícula dele esteja ativa, né, para ele exercer ali o trabalho. Então, ele precisa estar com a OAB ativa e ele poder advogar, né? Para isso existe esse requisito legal. Agora, existem requisitos que você deve, e aí você vai justificar, olha, são serviços jurídicos e para ter serviço jurídico, a pessoa, para exercer, né, para realizar serviços jurídicos, a pessoa tem que estar inscrita nos quadros da OAB. Ponto. É a justificativa e beleza. Agora, existem situações que às vezes você quer contratar com determinado requisito e ele vai um pouco além do necessário, né? Aparentemente. Se você tiver, agora fica uma dica importante para você aí. Se você tiver uma justificativa técnica de por que você está pedindo aquele requisito, você vai justificar no seu termo de referência o motivo daquele requisito, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante a respeito dos requisitos, quando você for ali estabelecer requisitos no termo de referência. Então, é muito importante você pensar sobre isso na hora de elaborar o seu termo de referência, ok? Então, vamos dar seguimento aqui. Agora, nós vamos começar a falar a respeito de modelo de execução do objeto e modelo de gestão do contrato. E, já te adianto, existem diferenças, tá? Está previsto na linha E e na linha F do artigo 6º, inciso 23, e existem diferenças, tá? O que é o modelo de execução do objeto? Deixa eu conversar com você aqui. O modelo de execução do objeto é a forma como esse objeto vai ser executado. Por exemplo, um contrato de prestação de serviços. Esse serviço, ele vai ser feito por escopo? Esse serviço, ele vai ser feito de modo continuado, né? O que é o contrato por escopo? Olha, é um contrato, por exemplo, um contrato para implantar a nova lei de licitações, por exemplo. Olha, a implantação da nova lei de licitações vai durar 4, 5 meses e foi implantado e foi resolvido, foi suprida aquela demanda, acabou. Ele tem prazo para começar, ele tem prazo para terminar e acabou. Mais ou menos como um contrato de obras, por exemplo. Você não tem ali
o seu cronograma físico-financeiro, né? Não tem as etapas da obra, finalizou, certo? Agora, existem os contratos de fornecimento contínuo. Agora, nos contratos de fornecimento ou de prestação de serviço contínuo, como que vai ser? Vai ser prestado mensalmente? Essa pessoa, o que está dentro ali daqueles serviços, né, contratados? O que está ali dentro? Então, como que vai ser prestado? Vai ser prestado online? Vai ser prestado de forma presencial? Vai ser híbrido? Que jeito que vai ser? Isso é o modelo de execução do objeto, tá? Então, agora, com relação ao modelo de gestão do contrato, aí existem algumas diferenças, ok? Vamos falar sobre elas. A gestão do contrato, o modelo de gestão do contrato, está falando a respeito do seguinte, tá? O modelo de gestão é o modelo, por exemplo, como vai ser fiscalizado esse contrato, que jeito que vai ser o recebimento desse contrato, né? Então, isso tem a ver com a questão da gestão contratual. Né? E tem que garantir também, tanto no modelo de execução do objeto, quanto no modelo de gestão do contrato, isso já deve estar previsto no TR, para já facilitar, e quando você for licitar, ou quando você publicar o seu TR aí no seu processo de dispensa, né, de contratação direta, ou quando você enviar o seu modelo, o seu TR para uma inexigibilidade, já tem que estar previsto essas coisas aí, para você, para o contratado, né, para o interessado, para o licitante, já saber essas peculiaridades e que jeito que vai funcionar esse contrato, esse futuro contrato. Então, pessoal, agora vamos partir para a linha G, né, que fala sobre os critérios de medição e de pagamento. Muito simples, os critérios de medição, os critérios de pagamento, tem que estar no termo de referência também, né? Previsão legal, muito tranquilo, que jeito que vai ser aferida a prestação desse contrato, né? A execução desse contrato e como que vai ser pago. Prazo, por exemplo, né? Tem que ter prazo de pagamento, pelo amor de Deus, né? Forma de critério de seleção do fornecedor, né? Vai também para o termo de referência, está previsto na linha H. Uma outra coisa também é que a estimativa do valor da contratação, com os preços unitários, memórias de cálculo, tudo vai precisar estar no termo de referência também. E aqui, na linha I, vamos conversar um pouquinho sobre ela? A linha I do artigo 6º, inciso 23, né, a linha I desse inciso, ela fala o seguinte, que a estimativa de preço vai ter que acompanhar o termo de referência. Isso quer dizer, gente, que no termo de referência, antes do termo de referência, você já vai fazer a pesquisa de preços, né? Aquela questão ali, observando o artigo 23, fazendo a pesquisa de preços, observando os parâmetros lá do parágrafo 1º do artigo 23 e faz a pesquisa de preços para você ter seu valor estimado. Lembrando que o valor que você faz ali, a sua pesquisa de preço para o estudo técnico preliminar é uma coisa, tá? Diferente, são as outra hora. E essa aqui, essa pesquisa de preços que vai no termo de referência e que pode vir como um anexo do termo de referência também, essa pesquisa de preços é a pesquisa de preço que vai ser vinculada lá na licitação para fazer o valor estimado, o valor máximo da licitação, ok? Então, fica essa dica muito importante aí. E, dependendo do prazo de validade e do método que foi usado, mesmo que simplificado para o ETP, você pode usar as informações de pesquisa de preços também do ETP aqui no TR, mas isso vai depender da forma como funciona aí no seu ente, mas existe sim essa possibilidade, mas tem que ver prazo, tem que ver uma série de informações e aí analisar a pessoa que é responsável pela pesquisa de preços, analisar
se vale a pena ou não utilizar aquela pesquisa de preço que foi feita lá no ETP, certinho? E aí nós chegamos na linha J, né? A linha J fala sobre adequação orçamentária. E aí, gente, isso aqui é a coisa mais descomplicada do mundo, tá? Você fez o seu termo de referência com aquelas previsões ali, aqueles requisitos que estão no artigo 6º, inciso 23. Você fez uma pesquisa de preços antes de fazer o seu TR, e aí, de modo que você já tem um valor estimado, e aí você vai trazer a dotação orçamentária para dentro do TR também, ok? Então, é bem tranquilo até aqui. Antes de continuar, eu quero que você deixe aí embaixo, nos comentários, as perguntas, as dúvidas que você tiver a respeito desse tema até agora, tá bom? Porque eu vou ler tudo e, quem sabe, a gente não vem aqui e eu gravo um conteúdo especial para você, né? A respeito das suas dúvidas. Lembre-se de deixar suas dúvidas. Outra coisa, se você ainda não é assinante do canal, vai no sininho que está bem aí do lado aí, vai no sininho, clica em cima dele, vai aparecer a palavra inscrever-se, você vai clicar em cima dela e você vai também clicar em cima da palavra todas, que sempre que tiver novidade aqui no canal, o próprio YouTube vai mandar para você, você não paga nada por isso, tá bom? Então, vamos seguindo. Agora, eu quero conversar com você a respeito de uma previsão que não está no artigo 6º, tá? Ela está lá no artigo 40, no parágrafo 1º do artigo 40. Vamos ver o que ele diz. Vamos conversar sobre isso. Olha só o que ele diz. Ó. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º e, além disso, as seguintes informações. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Vamos conversar sobre isso, sobre esses requisitos? Primeiro, o inciso 1, ele fala que preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, tá bom? O catálogo eletrônico de padronização, muitos entes ainda não têm. O governo federal está criando, atualizando o catálogo eletrônico de padronização, mas o bacana, quando você padroniza, quando você faz um processo de padronização para aquisição de bens, por exemplo, você pode também padronizar, inclusive, marcas e modelos de produtos, tá bom? Aí você precisa montar um processo de padronização e aí você vai fazer referência no termo, né? No termo de referência você vai citar esse catálogo e aí você vai dizer que é aquele item número tal do catálogo, que é isso, aquilo outro, certo? Então, para você utilizar o catálogo eletrônico, o catálogo de padronização, você precisa ter esse processo de padronização. Lembrando que nada obsta, né? Nada impede que você possa utilizar o catálogo do governo federal também, se ele te atender, por óbvio, né? Ou se você está numa câmara, no município, enfim, você também pode utilizar aí algum catálogo eletrônico, tá bom? Do seu estado, por exemplo. Então, dando sequência aqui, a gente tem também o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40, ele fala também sobre os requisitos, né? Ele fala sobre requisito de qualidade, requisito de rendimento, ele fala sobre requisito de compatibilidade e requisito de durabilidade e seguranças. Ele fala sobre esses requisitos. Vamos falar um por um sobre esses requisitos aí? Olha só, o catálogo de padronização, eu já falei, a qualidade do produto deve atender o requisito de qualidade, né? Essa qualidade, ela deve atender
aquela necessidade que a administração tem de qualidade, né? O bom funcionamento, produtos, né, que atendam realmente, que supram aquela necessidade. O rendimento também, né, tem a ver com o trabalho que aquele bem ou aquele insumo, né, para que ele serve. Então ele tem que render o suficiente, né, para aquilo ali. Imagina o seguinte, vamos falar sobre o rendimento. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você fixar esse critério, esse requisito de rendimento. Imagina que você adquiriu uma gaze ou um sabão líquido. Vamos dar um exemplo de um sabão líquido, um detergente líquido para fazer a sua limpeza aí, ou um desinfetante. Imagina que você utiliza esse tipo de produto para fazer a limpeza do prédio onde você trabalha e é esse produto que é utilizado. O sabão, né, ou desinfetante, espera-se que certa quantidade dê para você utilizar em tantas lavadas ou em tanto tempo, ou que ele diluído em tantos litros de água dá para você limpar uma sala, né? Vamos supor, 20 ml em 5 litros de água dá para você limpar uma sala aí de 3 metros quadrados, por exemplo, né? Ok. Agora, imagina que isso é o uso comum que você já está acostumado a fazer aí. E aí você vem e, de repente, aquele detergente, aquele desinfetante, o novo que você comprou, não tem tanto que você põe que ele faz a limpeza, né? É um exemplo esdrúxulo, né? Mas para você fixar o conteúdo, para você assimilar e começar a fazer essa inter-relação com o que eu estou falando aqui com os seus processos, com os processos que estão em cima da sua mesa. Então, imagina que de repente você comprou e chegou ou uma outra marca ou alguma outra ou a mesma marca, mas ele não está rendendo do mesmo jeito. Não tem tanto que você põe que o negócio cumpre a função, né? E aí é justamente esse requisito de rendimento. Isso aqui é um exemplo esdrúxulo, tá? Mas foi pensado para você fixar realmente o pensamento do o requisito do rendimento. É isso que significa, tá bom? Dando sequência aqui, o requisito da compatibilidade, né? Isso aqui nada mais é se você tem, por exemplo, um computador ou se você tem aí uma impressora, o da impressora é melhor. A sua impressora, imaginem que ela é uma Samsung, ela é um HP, enfim. Um cartucho de toner, por exemplo, que você vai comprar, ele tem que ser compatível com a sua impressora. Porque se ele for um outro modelo ou ele não for compatível com a sua impressora não vai ter utilidade, né? Então, o requisito da compatibilidade é isso. E aí você vai falar, olha, eu tenho impressora número XXX e eu preciso do toner original número tal. E tem que ser compatível com a impressora número tal. Esse é o requisito da compatibilidade e vale para qualquer outra situação, qualquer outro equipamento que você tiver aí que te necessitar de algum produto que seja específico e que tenha que manter a compatibilidade. Existem, por exemplo, aparelhos de raio-x que só aceitam determinada marca de filme. Então, você vai justificar ali a sua indicação de marca no termo de referência, no ETP, por causa dessa questão que tem que ter compatibilidade, né? Durabilidade, né? Também tem a ver com ciclo de vida útil. Está reforçada essa previsão do requisito de durabilidade no artigo 40. E agora vamos falar sobre o inciso 2, né? Indicação de local de entrega, requisito de recebimento, regras para recebimento provisório definitivo. Gente, cá entre nós, vamos conversar aqui de pertinho. É lógico que tem que ter um local de entrega, né? É lógico que tem que ter, e aí essa previsão vai estar no TR. É lógico que tem que ter o local de entrega, o horário, né? Se possível, quem vai receber essa entrega, o responsável, né? De receber essa entrega.
e os requisitos de recebimento provisório definitivo, né? Que é um tema para uma outra aula, a gente já fez aulas disso no Licita Clube, mas, gente, tem que estar no TR também essas questões, né? Prazo de entrega também tem que estar no TR. E, dando sequência aqui, o inciso 3 do artigo do parágrafo 1º do artigo 40 fala sobre especificação de garantia, manutenção e assistência técnica. Se o que você está comprando precisa ter garantia, você vai definir no TR como está previsto no artigo 40. Se exige uma manutenção, também vai trazer essa questão também para o TR, né? Manutenção, garantia, assistência técnica, como é feito, como não é feito, o prazo de resposta dessa assistência técnica também tem que estar previsto no TR, né? Olha, eu tenho um produto aqui, eu tenho um item aqui, ele precisa de assistência técnica e nós precisamos que essa assistência técnica aconteça em até 48 horas, tem que vir o técnico para dar jeito, tem que ser acionado até 24 horas, depende. E aí, se é um prazo pequeno, um prazo curto, aí você já fica justificativa também o do porquê esse prazo ele é curto, né? Imagina, você precisa de um aparelho, sei lá, um desfibrilador num pronto-socorro, né? A assistência técnica tem que ser muito rápida. Imagina que você só tem um, não deveria ter só um, né? Mas imagina que você só tenha um. A assistência técnica tem que ser muito rápida, né? E de preferência que haja substituição enquanto está para assistência técnica, deixa outro equipamento lá para você utilizar, porque se chegar alguém infartado, o que você vai fazer se você precisa do equipamento, né? São exemplos esdrúxulos que às vezes eu trago para vocês aqui, mas a intenção é que você fixe e construa esse raciocínio do termo de referência, tá bom? Para quê? Para você aprender a fazer na prática, conhecendo a lei. E hoje aqui a gente está trazendo, eu estou trazendo esses incisos da 1433 e te explicando ponto a ponto o que é cada um deles, tá? Antes de continuar, eu quero te lembrar novamente de colocar aí embaixo as suas dúvidas, a respeito de conteúdo. Se você tem alguma dúvida até agora, coloca aí nos comentários a sua dúvida, coloca o seu comentário. Se você está gostando dessa aula, né? Se você está acompanhando essa aula, se você está gostando, deixa também sugestão de temas aí nos comentários. Quem sabe a nossa próxima aula já não seja respondendo a sua dúvida, né? Quem sabe a gente não grava um vídeo aí em cima das suas dúvidas. Nos ajude a cada vez entregar conteúdos mais específicos e mais úteis para você, tá bom? Que aqui o negócio, a gente gosta realmente de ajudar vocês na prática aí do dia a dia, para vocês licitarem sem surtos, tá bom? Então vamos continuar aqui? Agora nós vamos falar sobre o termo de referência na 1433 e vamos falar a respeito da previsão no artigo 17, parágrafo 3º. O que fala essa previsão? Fala o seguinte, no parágrafo 3º do artigo 17. Bebam água. Desde que previsto no edital, na fase que se refere o parágrafo, o inciso 4 do artigo anterior, essa fase é a fase de julgamento, tá? É a fase de julgamento que está prevista no inciso 4 do caput do artigo 17. Essa, na fase de julgamento, poderá, desde que previsto no edital, né, e todo esse processo tem que estar previsto no edital, mas vai ter que estar também previsto no termo de referências, as especificações lá do TR, aí você vai poder pedir amostras, tá? Testes, prova de conceito, você vai poder pedir tudo isso, tá? Mas isso tem que estar tudo previsto, esses
as especificações para pedir amostras, para pedir prova de conceito, para pedir testes, né? As especificações devem estar bem definidas no TR, certo? E o que quer dizer isso? Homologação de amostra. O que é homologação de amostra? Vamos falar sobre isso? A homologação de amostras é quando o licitante apresenta amostras de determinado produto. Imagina, esse copo aqui, ele apresenta, ele ainda está na fase de julgamento, ele é o primeiro colocado, ele é o primeiro classificado, e aí ele manda as amostras, a amostra daquele determinado item, uma comissão, alguém da administração vai analisar aquelas amostras e ver se está compatível com o TR, se está conforme o TR. Então, no TR, no termo de referência, já tem que estar muito bem especificado, né? Qual é aquele objeto, as características e tudo mais, porque quando você pede a amostra, ela tem que ser compatível com as exigências da administração, e essas exigências estão onde? Estão no TR, certo? O TR ele é fundamental para que ocorra posteriormente, na fase de julgamento, a homologação das propostas, das amostras, né? Outra coisa, exame de conformidade. O que é o exame de conformidade? O exame de conformidade é quando a administração vai fazer exames laboratoriais, né? Que também tem que estar previsto no termo de referência isso, né? As especificidades, quando você vai exigir um exame laboratorial, tem que estar no TR. E a prova de conceito também é uma prova que o licitante vai demonstrar na prática que ele consegue atender aquela necessidade da administração. Então, tudo isso, essas características para homologar a amostra, para fazer os testes ali e para fazer a prova de conceito, tem que estar no TR, conforme está previsto ali no artigo 17, certo? Então, no artigo 17, parágrafo 3º, né? Então, pessoal, sobre o TR, a gente tem aí várias e várias peculiaridades na 1433. Eu trouxe aqui o texto da lei para vocês, trouxe também informações práticas de como fazer, o que é, o que não é, para a gente conversar sobre o TR na 1433. Agora, vamos para o que eu prometi para você, né? Para o final, você que aguardou até o final desse vídeo, faça o seguinte: se você ainda não deixou comentário, deixa o comentário com a sua dúvida, tá bom? Ou com sugestão de algum tema que a gente vai tentar te ajudar aí de uma forma prática, descomplicada, te ensinando a fazer na prática e te ensinando também a ler. E para você, deixa o seu comentário aí que a gente tá, quem sabe a gente não consegue te ajudar aí, certinho? E para finalizar esse vídeo, compartilha esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que precisam aprender mais um pouco sobre o termo de referência para esse conteúdo chegar até elas e elas conseguirem aí exercer as suas atribuições, exercer as suas funções de forma mais tranquila, mais segura e com menos medo, certinho? Então, vamos lá. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.